Olá, eu sou Marleide Camargo. Eu fui convidada a falar sobre a história de vida do nosso pai. E falar sobre a história de vida do nosso pai é sempre muito gratificante, é sempre muito prazeroso, porque a história de vida do nosso pai, ela inspira muitas pessoas pela simplicidade dele, pela maneira como ele vive e principalmente pela alegria de viver que ele tem. Então, nosso pai se chama Pedro de Camargo. Ele tem 82 anos, nasceu no interior de Ernestina em 1942 e vem de uma família de agricultores com mais 11 irmãos. Desde muito cedo, 6, 7 anos, ele já ajudava, então, conciliava os estudos com o serviço na lavoura. Estudou até a quarta série e numa época em que o lápis e o caderno eram feitos de pedra. Então, muita história para contar para os filhos, muita história para contar para os netos, né? Então, muito jovem, conheceu a nossa mãe, se apaixonaram, casaram e construíram a nossa família. Somos em 6 irmãos e, e hoje tem 10 netos no total. Mas voltando um pouquinho no tempo, em 1970, eles mudaram para Laranjeiras do Sul, no Paraná. Eles queriam continuar tentando a vida, o sustento da família vindo da agricultura. Então foram para Laranjeiras do Sul. E lá eles permaneceram por 6 anos. E devido às dificuldades, porque na lavoura nem sempre você consegue ter 100%, né, daquilo que você, do que é planejado. Então eles queriam voltar para o Rio Grande do Sul, mas queriam não mais viver da agricultura, eles queriam viver de uma outra forma, tirar o sustento da família de uma outra maneira, um emprego com carteira assinada, por exemplo. Então eles vieram para Passo Fundo, se instalaram na Vila Operária, mais precisamente, e então logo ele conseguiu o tão sonhado emprego com carteira assinada. A cervejaria Brahma contratou o nosso pai e por lá ele permaneceu por 20 anos, 2 meses e 10 dias, né? Uma jornada que terminou com uma aposentadoria e um legado de contribuição e dedicação muito lindos. Nosso pai sempre tinha histórias para contar do trabalho dele, né? Quando ele chegava mais tarde, do trabalho que ele fazia, da semente da cevada que ele recebia, enfim, de todo o processo que ele fazia. Então a gente sempre tinha muita curiosidade, a gente cresceu também vendo o nosso pai falar sobre essa inspiração que hoje na vida dele é a cervejaria Brahma, né? Ele tem muito amor e muita gratidão pela cervejaria Brahma, por ter proporcionado essa realização desse sonho de trabalhar com carteira assinada. Então, todos esses 20 anos, com certeza, deixou um legado muito grande de contribuição e dedicação. E com essa aposentadoria, então, trouxe também uma nova fase na vida do nosso pai. Mais tempo para a família, que era o que ele sempre quis, ter mais tempo para a família e também para a comunidade. Então, na comunidade da Operária tem a Capela Nossa Senhora dos Navegantes, capela que o nosso pai ajudou com a sua mão de obra a construir. E então, na aposentadoria, o nosso pai ele pôde se dedicar mais tempo para a comunidade. Então, ele e a nossa mãe, eles se tornaram os zeladores da capela. Então, nosso pai era o zelador que guardava a chave da capela. E então sempre cuidava se faltava alguma coisa, se precisava de alguma coisa, mas principalmente pela fé, né? E todos os domingos tinha e ainda tem a missa na capela, e o nosso pai e a nossa mãe, eles sempre nos ensinaram a seguir no caminho da fé, a seguir no caminho de Deus. Então foi nessa capela também que a gente participou de muitas missas junto ao nosso pai, junto à nossa mãe. E durante as festas da padroeira, o nosso pai também sempre foi um dos churrasqueiros, até onde ele conseguiu ajudar. E a nossa mãe também ajudava nas cucas, ajudava nas saladas. Então, sempre foi o nosso exemplo de fé e de solidariedade na comunidade.
Os anos passaram, então, né, como eu já falei, foram chegando os genros, a nora e os 10 netos que são a alegria do nosso pai hoje, né, são os netos. Em 2019, nós perdemos a nossa mãe. Ela foi acometida pela doença do Alzheimer, pelas complicações da doença do Alzheimer. E foi nesse momento, foi nessa fase da vida do nosso pai que a gente realmente conheceu quem era o nosso pai. Uma pessoa de uma fé incrível, uma pessoa de uma força, de uma coragem. A nossa mãe ficou por 5 anos em todo o processo da doença, os últimos 5 anos ela ficou acamada. Então foi aí que a gente viu quem era realmente o nosso pai, na força e na coragem que ele tinha, na resiliência que ele tinha. Ele cuidou da nossa mãe, dava banho, comida na boca e principalmente muito amor, muito carinho, muito afeto. E quando a nossa mãe se foi, ele foi o esteio da nossa família. Ele continuou sendo a base da nossa família, nos pegando pela mão e mostrando o caminho que nós deveríamos seguir. Aí a gente viu assim o quão importante ele foi e ele é na nossa vida. Foram 55 anos de casamento, foi de uma vida matrimonial de muitos exemplos pautados pela ética e pela sabedoria que eles nos ensinaram, que eles nos direcionaram para a nossa vida. E os anos foram passando e em 2023, mais uma vez, a vida mostrou pra gente quem era o nosso pai. Ele foi diagnosticado, então, em 2023 com um tumor maligno de laringe e ele teve que retirar as cordas vocais e a laringe junto com o tumor. Então, nosso pai hoje ele não fala, ele é um paciente laringectomizado total, né? E ele fala então com a ajuda de uma laringe eletrônica. E foi aí mais uma vez que a gente viu a força, a coragem, a luz que o nosso pai tem, a capacidade de se reinventar, a resiliência que ele tem. Então ele perdeu a voz, mas ele não perdeu a alegria de viver. Então, desde que ele fala com a laringe, então ele sempre usou muito a voz para brincar, para falar com as pessoas. Então ele viu mais uma oportunidade, ele viu a laringe eletrônica uma forma de brincar com as pessoas. Então aí a gente teve uma ideia, né? Por que não mostrar para a família do Brasil quem é o nosso pai? O quão importante é ter dentro de casa, dentro da família, essa base que são os nossos pais, né? Então, através do perfil do canal no YouTube e no Instagram, no perfil do @Nena de Camargo, a gente mostra um pouquinho dessa nossa rotina com o nosso pai, né? Das brincadeiras que ele faz com a laringe. Na maioria das vezes, esses vídeos que a gente faz e que a gente posta no canal são vídeos do nosso pai dando susto nas pessoas com a própria laringe. Então, ele viu de toda essa nova fase da vida dele, esse novo jeito de viver, uma outra caminho para viver, né? Então ele não fez disso um problema para a vida dele, muito pelo contrário, ele mostrou que ele ainda tem força de vontade, que ele ainda tem vontade de viver e que ele ainda tem alegria de viver. Então é por isso que o nosso pai, ele é força e coragem, ele é exemplo de vida, ele é exemplo de pai, exemplo de homem, exemplo de ser humano e exemplo de marido, porque tudo que ele fez com a nossa mãe, ele deu exemplo para muitas pessoas e muitas pessoas o respeitam e tem então essa inspiração de vida com o nosso pai.
Então, não poderia deixar de falar disso, da alegria que ele tem e da alegria que ele é para nossa família. A gente tem vontade de estar com ele, a gente tem vontade de sempre estar unido com ele dentro de casa, na casa dele. Então, e é isso que a gente quer nesse canal, nesse nosso perfil do Instagram e no YouTube, mostrar para a família brasileira que devemos amar, honrar pai e mãe, né? Assim como a gente faz. Então essa é a nossa contribuição, é a nossa história de vida do nosso pai, né? Então a vida do nosso pai é uma prova que a alegria e a resiliência podem superar qualquer obstáculo. Eu deixo aqui então todo o meu agradecimento por essa, mais uma vez, por essa oportunidade de poder falar sobre a vida do nosso pai, sobre a história de vida do nosso pai. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês também se inspirem e que assistam os vídeos do nosso pai para que ele possa mostrar na rotina do dia a dia dele o que é a alegria de viver.